Bom, queridos alunos, boa noite. Agora é sábado, 19h43. Eu estou aqui preparando o material da semana de vocês. E não é muito fácil essa vida do EAD, mas enfim, eu gostaria de apresentar uma aula síncrona na segunda-feira, mas vai ficar muito em cima, tanto para vocês quanto para mim. Eu passei uma semana bem adoentada da rinite, que me deixou com algumas tarefas muito atrasadas, então eu resolvi gravar rapidamente uma sequência aqui para explicar a tarefa para vocês essa semana. E aí a gente já combina que no dia 16, que é a segunda-feira seguinte, a gente faz uma aula síncrona para conversar desses assuntos. A gente vai começar a falar de sensores, e eu vou começar então, nós vamos começar então falando um pouco de internet das coisas. Eu vou deixar para vocês um relatório para ser lido. Aí vem a choradeira. Ah, tem que ler muita coisa, professora. Tem que ler muita coisa. Mas eu fiz um resumo de alguns pontos e coloquei no formato de livro. Eu vou projetar aqui, eu mudo para vocês. Então, vocês vão acessar o Moodle, né? A semana 9, que eu estou elaborando aqui, que está como estudo dirigido. Então, isso aqui ainda não está aparecendo para vocês, mas aparecerá em seguidinha. E aqui eu coloquei o roteiro das atividades que vocês têm que realizar, tá? Então, vocês vão acessar um livro que eu criei aqui, que são textos são pequenos fragmentos desse relatório, tá? Só para vocês terem uma ideia do que vai ser preciso ler. Então, eu sugiro que vocês comecem por aqui, leiam esses fragmentos. Tá? Aqui está falando de frentes prioritárias da internet das coisas no Brasil. Isso aqui é extremamente interessante para vocês que estão se formando numa universidade de engenharia da computação e que pretendem trabalhar com o desenvolvimento de produtos que envolvam sensores, redes de sensores e novas aplicações. Tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo da área da saúde, que é a área que eu tenho atuado, né, desde 2020, desde que eu saí para o pós-doc. Então, é uma área que tem muita coisa a ser desenvolvida. Aqui eu coloco também um exemplo do projeto Intercity, que é um projeto extremamente interessante. Eles trabalham já com uma plataforma para aquisição dos dados de diversas aplicações de sensores. Também é extremamente importante que vocês deem uma olhada nessa referência aqui desse projeto, tá? É um projeto nacional com apoio do CNPq e já está em pleno vapor, assim, para aquisição de dados e o uso desses dados sensores. Então, eles trabalham com MQTT, umas plataformas específicas para aquisição dos dados. Tá? Depois, eu acho que eu tenho o link ali, eu vou colocar para vocês acessarem também. Então, aqui, no finalzinho, eu inicio uma tabela com sugestão. Então, por exemplo, depois que vocês lerem essa parte do relatório com relação às áreas prioritárias, eu faço ali a recomendação da página em que está o quadro número 17, que é onde tem uma série de aplicações. Deixa eu ver, eu abri aqui o relatório, eu vou mostrar do que eu estou falando, para facilitar a vida de vocês. Então, olha só que bacana. Isso aqui é um relatório que o Ministério da Ciência e Tecnologia fez para a implantação da internet das coisas no Brasil. Então, é um dos documentos, porque esse relatório é um conjunto, um apanhado de diversos documentos, para eles chegarem nessas áreas prioritárias e quais são as áreas que vão ter investimento nos próximos anos, que são de interesse da população brasileira. Então, aqui vocês têm algumas sugestões de ambientes de aplicação de internet das coisas, né, o famoso IoT.
E aí, com relação a este quadro aqui, que eu gostaria que vocês preenchessem a tabela. Eu até agora tive a brilhante ideia de criar uma planilha compartilhada ali no Google, e depois eu passo o link para vocês irem colocando os dados de vocês. Nós vamos construir uma planilha coletiva com ideias e sugestões para aplicações de internet das coisas. Então, aqui vocês têm várias áreas. Então, aqui nessa posição mais verdinha é a área. Então, no caso lá, eu coloquei saúde, voltando lá para minha tabela, eu coloquei lá saúde, botei monitoração remota de pacientes com diabetes, botei recursos que eu preciso desenvolver, por exemplo, um vestível para controle de diabetes. O nome dessa tecnologia de rede que pode ser empregada é Body Area Network, é uma rede de sensores para o corpo. Então, isso aqui me diz que eu preciso desenvolver algo de curto alcance. Os protocolos que eu posso empregar em curto alcance são Bluetooth, 3.802.15.4 e 6LoWPAN. E eu posso pensar também num dashboard usando nuvem com o uso do serviço ou de Amazon, ou de Google, ou de qualquer outra grande empresa que disponibiliza esse serviço de nuvem. E eu coloquei aqui também que eu posso fazer pesquisa em cima desses dados. Está faltando aqui a parte de segurança, você sabe que nós estamos em plena implantação da LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados, então segurança também é uma questão que vai ter que entrar nas nossas discussões em breve, mas a princípio eu quero que vocês pensem numa aplicação. Então vocês vão ler esse relatório, está aqui embaixo o link do relatório. Vocês vão ler esse relatório, não precisa ler todo o relatório, aprendam a fazer leitura dinâmica, vão lá no relatório, deem uma rolada para baixo, uma rolada para cima, vejam as aplicações, vejam os pontos importantes que interessam para vocês. Pensem na aplicação, vão preencher a planilha com essas informações. Ah, professora, eu não sei qual protocolo, não tem problema, os protocolos nós começamos a estudar a partir deste momento. Pensa em termos de distância, né, o que vocês precisam nessa rede. Então, por exemplo, se é uma rede com sensor vestível, que pode ser uma pulseira, pode ser um relógio, pode ser um anel, pode ser um colete, essa rede, ela é de curto alcance, porque esses dados vão sair, por exemplo, da monitoração da pessoa e vão passar por outros dispositivos, smartphone, via Bluetooth, esse smartphone tem uma rede 4G, então essa rede vai transferir para o sistema de dashboard ou de nuvem, ou para quem não sabe o que é um dashboard, é um painel onde a gente coleta os dados, consegue monitorar esses dados à distância. Tá? Então, eu pretendo encontrar até o dia 16 algumas linhas assim nesse sentido para a gente conversar sobre a internet das coisas antes de começar a aula da semana 10, que é a parte de roteamento, de redes de sensores, de topologias, de protocolos, que é uma parte mais técnica então, tá? Mas eu gostaria muito que vocês começassem com essa visão de aplicações, do que a gente tem para construir, o que faz parte desse universo, o que é possível pensar em termos de internet das coisas e redes de sensores, e redes de curto alcance, e redes de longo alcance. Qual é esse nosso universo a partir de agora? Tá? Aqui também, ó, fala um pouquinho de segurança, então tem autorização, autenticação, uso dos dados, confidencialidade, controle de acesso, proteção e integridade das informações. Tudo isso entra nesse universo, e tudo isso vai fazer parte da vida de vocês, principalmente aqueles que escolherem estas áreas para trabalhar, tá? Para a gente chegar numa aplicação dessas, a gente tem várias camadas, vários protocolos e vários
níveis de serviço que precisam ser utilizados. Então, não é uma coisa tão simples. E eu realmente me canso de ver muita gente achando que a internet das coisas é só automação residencial, tá? E só Arduino, e só Wi-Fi. Então, existe todo um universo que a gente pode explorar. Quero apresentar esse universo para vocês, para aqueles que não conhecem. Quero que aqueles que já estão atentos a essas áreas contribuam com informações, com novidades, com novas aplicações. Acho que a gente tem condições de ter aqui brilhantes ideias para colocar nesse nosso painel. Eu vou ver se eu consigo colocar esse painel dentro do Moodle no recurso que a gente utilizou lá no projeto de extensão. E aí eu mando essa informação para vocês na semana. Primeira tarefa, então, ler esse relatório, algumas partes, pelo menos. Este quadro das sugestões diárias e aplicações precisa, então, ser completado, tá? Então, aqui vocês têm alguns fragmentos, podem começar por aqui, deem uma olhada, vão no relatório, leiam o relatório, tá aqui o link também do Intercity, que é esse projeto que eu falei para vocês, que é bem bacana lá, que trabalha também com plataformas de IoT. Tem uma grande diferença de uma plataforma e de uma rede de sensores, e essas diferenças, então, a gente começa a descobrir a partir desta semana. Eu sei que eu tô falando rápido, mas é que eu já tô super cansada. E eu precisava deixar essa partezinha, essa explicação gravada para vocês, para que vocês conseguissem, então, na semana, fazer essa atividade. Então, vai entrar lá no Moodle, vai no livro, vai pegar essas informações, semana 9, e depois dessa parte do relatório, vocês têm vídeos que eu coloquei no semestre passado, que são 2 vídeos sobre a internet das coisas, bem voltado para a saúde, porque é o tema que eu tenho pesquisado mais, então é onde eu tenho mais conteúdo para mostrar para vocês. Então, a gente tem uma palestra do professor Leonel Tedesco, que foi gravada na disciplina de pós-graduação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, onde eu fiz o meu pós-doc, que ele mostra os projetos dele lá no Unis, que fala de internet das coisas com muita propriedade, de alguém que já está desenvolvendo dispositivos, colocando em prática, então, toda essa parte de dispositivos e redes sensores que a gente começa a estudar. E tem também um vídeo da Nokia, que, se eu não estou enganado, é a apresentação de um hospital, de um projeto da Nokia, de um hospital 4.0, com toda a parte robotizada, bem bacana também, para abrir aí as mentes de vocês e vocês terem brilhantes ideias para o futuro próximo e, quem sabe, o próprio trabalho de conclusão de curso de vocês. Vou deixar também um fórum para vocês colocarem as dúvidas. Eu tinha deixado um artigo complementar que estava como obrigatório, mas eu passei ele aqui para a área de leitura complementar. Quem quiser ler esse artigo, leia. Vai ser legal, porque também dá uma ideia das preocupações com relação ao gasto de energia de tantos dispositivos que vai passar a integrar a vida das pessoas. E aqui um link de um material que compara Sigfox e LoRa, que são tecnologias também que entram nesse nosso novo estudo aqui. Até não faz muito sentido ela estar ali, talvez eu tire e deixe ela para semana 10, tá? Eu ainda estou organizando esse material, mas eu já queria deixar gravado, então, essas instruções para vocês. E lembrar que, então, a nossa aula síncrona vai ser dia 16, às 8h20. Então, na outra segunda-feira. E um outro recado também, aqueles que ainda não responderam o fórum da semana 8, que foi da semana passada, olha só, entra lá no Moodle,
E, ó, tudo que eu tenho ali de pessoas que responderam, acho que estão ali. Entra lá no Moodle e responde o fórum. O fórum é esse aqui, ó. Pode ver, o Carlos Eduardo respondeu fora, mas não tem problema. Ele tá ali a resposta dele. Quem me respondeu o fórum foi a Milena, o Felipe, o Eduardo Zago, o Ramon e o Jonathan. O restante dos alunos ainda não respondeu. Isso significa que essas pessoas que responderam estão com a apresentação garantida. Eu vou agendar o horário da apresentação e vou publicar. Quem não respondeu, olha só, quem não respondeu tem que entrar lá e responder essas perguntas aqui. Copia esse trechinho, responde o fórum, vai ali, ó, responder lá em cima. Ó, logo abaixo do amarelinho vai aqui, ó, clica em responder. Copia isso aqui, cola aqui e preenche e manda para a professora. Quem não responder não vai entrar no hall de apresentações. Esse trabalho vale nota. Então, fiquem atentos a este fórum. Fórum da semana 8, respondam, para que eu possa organizar as nossas apresentações. Então, todo mundo vai apresentar, vai, desde que responda este fórum. Certo? Então, isso eu estava preocupada porque são poucos alunos que responderam. E essas instruções com relação a essa semana agora, que vai iniciar a partir de amanhã. Ah, eu falei super rápido, mas era isso mesmo, tá? A ideia é ser um vídeo rápido, um vídeo demonstrando para vocês o que é a tarefa. Se precisarem conversar comigo, me mandam um e-mail e a gente tenta agendar. Se na quinta-feira tá difícil de vocês entrarem na salinha de atendimento porque tem aula ou tem outra tarefa, tenta agendar um outro momento. Essa semana, então, o estudo é Internet das Coisas e Aplicações e achar uma aplicação para responder lá na planilha. Que eu vou ver se vai ser planilha, se vai ser quadro, o que vai ser, eu informo vocês ainda no início da semana, tá? Mas vocês já têm tarefa, tem o relatório ali para ler, tem aquela parte do livro e os vídeos para assistir antes de preencher, então, essas questões com relação à aplicação que eu vou colocar em algum lugar para vocês. Ainda não sei em que lugar vai ser. Se vai ser numa planilha, se vai ser num quadro dentro do Moodle, mas eu mando um fórum informando. Tá certo? Já estou com saudade de vocês. Então, até a nossa aula síncrona no dia 16 de agosto. Por favor, todos participem. E sim, a aplicação será o check-in da aula. Vai ter que falar qual a hora que escolheu e o que pensou, assim, pelo menos o nome da aplicação, tá? Alguma aplicação e área. Certo, pessoal? Então, um ótimo resto de final de semana. Boa noite. E realmente, essa vai ser mais uma semana de estudo assíncrono. E eu espero vê-los vocês todos no dia 16. Ah, e não esquece de responder o fórum da semana 8 para poder agendar o trabalho T1. Pessoal, é sério, quem não tiver ali não apresenta, tá? E aí vai ficar sem uma parte da nota. Tá certo? Beijo para todos. A prof tá com saudade. Até dia 16. Bons estudos essa semana.